Agora é uma palavra para vocês, uma palavra para os vencedores. Quem é vencedor aqui? É quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Deus promete a vocês, os vencedores, que vocês jamais sofrerão o dano da segunda morte. Mas que vem a ser isso? Você não sabe nem o que é isso, né? Então vou explicar. O que é a segunda morte? Irmãos, a segunda morte é uma morte definitiva. Porque todo homem, ele morre fisicamente uma vez, não é isso? Enquanto vive aqui na terra. Mas essa morte não é definitiva, não termina por tudo. O que termina mesmo é a segunda morte. A segunda morte é que acaba definitivamente sentenciada à morte. Vocês entenderam? Então a segunda morte é o lago de fogo. Tá? Todo homem pecador está destinado a morrer uma única vez. Hebreus 9, 27. Dá uma olhada. Hebreus 9, 27. Esse versículo é importante, porque alguém pode dizer para você que existe reencarnação, o homem pode ir reencarnando várias vezes até se tornar perfeito. Que eu não vi ninguém perfeito pela reencarnação ainda, né? Hebreus 2, 27. E assim como ao homem está ordenado, né, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Quer dizer, o homem morre, mas não termina tudo. Ainda vem o julgamento, ainda vem o juízo. Depois do julgamento é que vem a morte definitiva ou não, tá? Então vamos lá. Todo homem pecador está destinado a morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Porém, ele será ressuscitado para o juízo do grande trono branco no final do milênio, na conclusão do velho céu e velha terra, tá? 2 Pedro 3, versículo 7. É quando, no final do milênio, o velho céu e velha terra passarão, tá? Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, pelo qual, do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, aí então haverá esse juízo do grande trono branco. Vamos lá, Apocalipse 20. Vocês vão ver no Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar deles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, e nele o que estavam, a morte e o além, o Hades,
né, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vocês estão entendendo? Então todo incrédulo que não crê no Senhor e morrer, ele está destinado ainda a ressuscitar nesse dia, depois do milênio. Ele ainda será julgado diante do trono branco de Deus, e ele será condenado, e ele será lançado para a segunda morte, que é o lago de fogo. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, vamos nos apressar a tirar as pessoas dessa segunda morte. Vamos pregar o evangelho, né? Insta, quer ser oportuno, quer não. Vamos pregar o evangelho. Então, o juízo eterno no grande trono branco será após o milênio, para julgar todos os incrédulos mortos e para a punição eterna no lago de fogo. Aí sim, aí acabou de vez. Só que, né, a pessoa vai estar lá no lago de fogo, é a morte eterna, tá? É terrível. Aí então, e os crentes? Quem crê no Senhor Jesus? Qual a diferença? O que vai acontecer? O julgamento de todos os crentes, irmãos, será no tribunal de Deus ou no tribunal de Cristo. Romanos 14:10, dá uma olhada. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Irmão, quem sou eu para julgar um ao outro? Não é isso? Quem julga é Deus. Vamos deixar Deus julgar, certo? Esse é o julgamento tribunal de Deus, ou o tribunal de Cristo que nós lemos. Vamos ver outra vez 2 Coríntios 5:10. Talvez você não leu com essa ótica. 5:10, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Irmão, tudo vai depender agora o que eu faço com o meu corpo. Por isso, irmãos, enquanto tenho fôlego nas minhas narinas, o meu coração está batendo, está valendo a oportunidade de fazer o bem ou mal. O bem ou mal não é meramente ajudar a velhinha a atravessar a rua. O bem ou mal aqui é fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Tá? Ó Senhor Jesus. Então será, mas esse tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, será antes do milênio. Porque os vencedores, os que forem aprovados nesse tribunal, vai fazer parte dos vencedores no milênio, tá? Então será antes do milênio, porque o grande trono branco é depois do milênio, tá? Vocês estão entendendo, né? Para os incrédulos será depois do milênio, mas para os crentes é antes do milênio. Para julgar todos os crentes que ressuscitarem e forem arrebatados para recompensa ou para punição no reino milenar. Isso está em 1 Tessalonicenses 4. Dá uma olhada lá. 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, se nós permanecemos vivos até a volta do Senhor, se permanecemos até, né, a vinda do Senhor, os que dormem, os crentes, os cristãos que dormiram, né? Aqui diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, né, que permanecerem na vinda do Senhor também serão
arrebatados, tá? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, nas nuvens, nos céus, é que ele vai estabelecer o seu tribunal de Cristo para julgar os cristãos, tá? Então, nesse juízo, levará em conta a vida e a obra dos cristãos, né, depois de terem sido salvos. Então, a vida é com relação à maturidade de vida. E a obra, se você fez obra com material correto, tá? Então, a vida, aí entra o que eu falei no dia 6 de dezembro de 2020. Então, tem dois aspectos quanto à vida. Tem um estágio de crescimento da vida. Exige-se que um vencedor tenha um crescimento, tenha maturidade na vida, certo? E depois também mostrei para vocês que em Lucas 12, também existe a questão do estado. Por quê? Porque nesse tempo todo, podem vir as pessoas sendo salvas, se converterem nesse período. E essas pessoas se convertem, talvez não tenham tempo suficiente para amadurecer. Então eles já estão destinados para serem não vencedores? Não, Deus não é injusto assim. Portanto, irmãos, há a questão do estágio e tem a questão do estado. Isto é, se você, depois do Senhor dada essa palavra sobre a vinda do Senhor, e você mudar seu estilo de vida, você cingir os seus lombos, isso está em Lucas 12, fala assim, nós cingimos nossos lombos, né, e nós passamos a viver uma vida apercebida, vigilante, sobriamente, não é isso? E esperarmos a volta do Senhor. É importante, irmãos, você tenha uma vida aguardando a volta do Senhor, esperando a volta do Senhor, como aquele servo que está à porta, quando o Senhor, o seu noivo, bater nas portas, ele ser o primeiro a abrir. Então, irmãos, nós precisamos ser esse. Por isso que o Paulo fala, a coroa da justiça não é dada só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, amar a vinda do Senhor, irmãos, faz parte do estado de um vencedor. Então, se bem-aventurado o seu Senhor quando vier achar, né, vigilantes fazendo assim. E não só isso, também com relação a alimentar os nossos conservos, isso está em Lucas 12, também está em Mateus 24. Se nós formos achados, quando o Senhor voltar, nós estamos cuidando na rede de cuidados. Nós estamos nas ruas pregando o evangelho, nós estamos nas ruas anunciando, né, orando com as pessoas. Irmãos, quando o Senhor voltar, o Senhor vai falar, bem-aventurado servo bom e fiel.